Olá, ouvintes! Sejam bem-vindas, vindos e vindes a mais uma edição do podcast Toda Voz, que traz assuntos relacionados à Secretaria de Combate às Opressões do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Eu sou a Raquel Lima, jornalista do Sindipetro. Como o episódio de hoje é sobre, entre tantos assuntos, acessibilidade, estamos inaugurando aqui, após uma provocação de uma das nossas entrevistadas, a audiodescrição minha e dos convidados. E a gente também vai responder a pergunta como a diversidade te permeia. Eu sou Raquel, sou uma mulher branca, com o cabelo enrolado, curto, pintado de vermelho, olhos escuros, hétero cis, mãe de um até então menino e filha de uma mulher negra. Hoje a gente vai falar sobre empregabilidade e pessoas com deficiência no Brasil, que tem aumentado nos últimos anos. Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 545 mil pessoas com deficiência estavam empregadas no país em 2024. Entre 2009 e 2021, a contratação de pessoas com deficiência aumentou 78,44%. Mas, apesar dos avanços, a comunidade ainda enfrenta muitos desafios relacionados ao mercado de trabalho. Para explicar um pouco sobre essa inserção do mercado de trabalho, capacitismo e tudo que envolve esse assunto, hoje a gente vai bater um papo aqui com Cristiane Cunha, coordenadora do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão da Revap. Seja bem-vinda, Cris, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Se puder também cumprimentar os ouvintes e fazer a sua audiodescrição e dizer como a diversidade te permeia. Oi, Raquel, tudo bem? É um prazer estar aqui. Olá, ouvintes. Eu sou a Cristiane Cunha, sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos ondulados, na altura dos ombros, meus olhos são castanhos, eu uso um óculos de armação metálica dourada. Meu lugar de fala é de uma mulher branca, hétero cis, eu sou da geração Z, sou uma pessoa sem deficiência e a minha atuação, a diversidade me atravessa, né? Eu trabalho há 30 anos na indústria, que é um ambiente predominantemente masculino. Sou mãe de uma duplinha da geração Z, neta de uma mulher negra. Muitíssimo obrigada, Cris. E eu adorei, tá, a provocação, e a partir de hoje todos os episódios do Toda Voz contará com a audiodescrição dos convidados. A gente está também com o Marcos Moreira, do SMS, da Revap. É um imenso prazer ter você aqui hoje, Marcos. Pode fazer também a sua audiodescrição e cumprimentar os ouvintes, por favor. Olá, Raquel. É um imenso prazer para mim estar fazendo parte aqui desse bate-papo. Fiquei muito feliz com o convite. Olá, Rabelo, Cris, todos os ouvintes. Eu sou um homem hétero, cis, pardo e tenho um cabelo castanho escuro, 42 anos, e eu sou uma pessoa com deficiência. E representando o Sindipetro, contamos hoje, está estreando aqui nos podcasts, Ângelo Rabelo. Oi, Rabelo, tudo bem? Olá, Raquel. Olá, Marcos, Cris. Olá a todos os ouvintes. Eu sou Rabelo, sou um homem branco, hétero, cis, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros. Também uso óculos e hoje estou com uma camiseta cinza. E a diversidade, acho que na minha história está presente muito numa questão de classe social, de mobilidade social. Nunca fui de uma família extremamente pobre, mas tive a oportunidade de atravessar classes sociais e hoje estar na Petrobras com avós e familiares numa classe social ainda inferior. Acho que é assim que eu me identifico. Esse é o meu lugar de fala. Muito bacana. Bom, lembrando aos ouvintes que este podcast é dividido em duas partes. Uma que vai ao ar nesta semana e a outra na semana que vem. Fiquem ligados e já se inscreve no nosso canal no Spotify. Os episódios também vão ao ar no nosso canal do YouTube e na Amazon Music. Eu queria começar falando sobre a invisibilização das pessoas com deficiência, né? No dia a dia a gente consegue observar isso, seja no ônibus, no mercado, ambientes de trabalho. Como que vocês enxergam, né, os avanços e os desafios ainda para uma real inclusão das pessoas com deficiência na sociedade? E falando mais aqui também
do nosso ambiente de trabalho, né, assim, vamos começar pela Cris e depois Marcos, podemos aí nessa ordem? Pode ser. Vou começar então. Eh, assim, né, a Raquel e o Ângelo e o Marcos, né, eu achei interessante a gente voltar um pouquinho no tempo para entender um pouco do contexto dessa questão, né, da pessoa com deficiência. Até para ser um convite para a gente se questionar, porque muitas vezes eu ouço aquela fala: "Ah, antigamente era assim", e a gente revisitar esse antigamente para a gente poder ressignificar ele e ver de uma forma mais atualizada. Então, na antiguidade, as pessoas que tinham deficiência, elas eram vistas como um atraso, né, um peso para aquele grupo, elas poderiam trazer, risco, né, à segurança do grupo, e aí elas eram excluídas ou eram eliminadas. E ainda bem que o mundo vai evoluindo, né, na Idade Média vem uma nova fase, que foi uma fase que foi acolhido, né, essas pessoas foram acolhidas, mas com um olhar de caridade. E elas tinham o direito à vida, mas elas não tinham o direito à autonomia. No século XX, já com um avanço, mais entendimento, essas pessoas sendo mais vistas dentro das famílias, né, e sendo enxergadas, vem uma era da medicina e elas começam a ser vistas por pessoas que precisam ser curadas, né, e não como uma característica que precisaria ser acolhida. E finalmente a gente chega agora na atualidade, né, que a gente tem muita tecnologia em termos de mobilidade e de engenharias assistivas, e vem um novo modelo social que questiona essas barreiras, né, que a sociedade impõe e passa a ser visto que é uma questão da sociedade, não limitação da pessoa. No Brasil, em 2015, entra a Lei Brasileira de Inclusão, que vira um marco de direito para acessibilidade, onde as pessoas com deficiência elas passam a ter direito a acessar os lugares de forma autônoma, né? E aí, na segunda parte da questão, né, minha percepção é que nós chegamos agora no momento que essas pessoas estão em integração. A gente vê pessoas com deficiência nos ambientes que nós estamos, mas ainda a gente precisa melhorar na questão da inclusão, né? Essas pessoas precisam realmente estar tendo oportunidade de desenvolver as atividades delas com autonomia, né? Muitos lugares ainda não se adaptaram para que essas pessoas possam viver no ambiente de trabalho, né? E no trabalho é ainda maior. A gente vive numa era que se cobra muito a alta produtividade, né? O fazer mais, cada vez mais. E essa visão começou na Revolução Industrial e ela não está com um limite ainda para isso. E hoje a gente vê que essa questão ela adoece até as pessoas sem deficiência. Ela está chegando num patamar muito não saudável, né? E aí, para a pessoa com deficiência, ela passa a ser muito mais excludente, né? Porque precisa, às vezes, de um pouquinho de tempo a mais, né? Então, fico imaginando assim, algumas empresas trabalham com turnos de 6 horas, que o tempo para intervalo é 15 minutos, né? Aí uma pessoa que precisa de um pouco mais de tempo para se deslocar para chegar ao local para lanchar, quanto tempo que essa pessoa vai ter para comer, né? Então a gente precisa começar a pensar como sociedade até nessa questão do fazer mais, né? Qual que é o limite disso? Parece que às vezes não tem limite, né, Cris? Marcos, e como que você enxerga esses avanços e desafios, né, ainda para uma pessoa com deficiência na sociedade e no trabalho? Olha, Raquel, eu acredito que é claro que existe sim um desafio, muita coisa, como a Cris mencionou, já melhorou para o deficiente físico ser incluído na sociedade, mas ainda precisa de muito avanço, né? E eu, particularmente, eu tenho para mim que o ser humano ele costuma enxergar aquilo que ele atrai, sabe? Aquilo que ele gosta, né? Então, por exemplo, se você está pensando em comprar um carro,
né, de tal cor e tal modelo, a probabilidade de você começar a ver esse carro, né, mais vezes na rua é maior. Ou seja, quando você tem um parente que tem uma limitação, que é deficiente, você costuma observar mais, sabe? Olha, aqui não tem um local adaptado, aqui não é um ambiente inclusivo. Mas quando isso não faz parte do seu dia a dia, da sua família ou amigos próximos, a probabilidade da pessoa deixar isso meio de lado, sabe, é maior. Então, por exemplo, muitas vezes a gente, na nossa casa, né, a gente, eu vou construir uma casa de 2, 3 andares. Não imaginando, né, que, por exemplo, como que vai ficar a minha acessibilidade, né? Eu vou envelhecer, será que isso é legal para mim? Então, eu acredito que já melhorou muito em relação ao trabalho, né, a acessibilidade, né, hoje, né, as empresas, elas têm essa obrigação, algumas ainda não cumprem como deveriam, mas já existe essa obrigação, né, mas eu acredito que a tendência é que a sociedade caminhe para isso, né, tendo em vista também a quantidade de pessoas que precisam de um ambiente adaptado para exercer suas atividades, né. Bacana. Você sabe que quando você estava falando, eu me lembrei de quando, né, eu tive meu filho, né? Eu tenho um filho de 3 anos e eu comecei a andar com ele de carrinho pela cidade, né? E é isso, é muito isso que você falou. Depois que eu comecei, é um exemplo assim que passa longe, né? Assim, mas o fato de eu estar com um carrinho simplesmente andando nas ruas me fez pensar, nossa, como que uma pessoa com cadeira de rodas anda nessa calçada? Porque se eu não tô conseguindo levar aqui, né, o carrinho de bebê, assim, e só aí que eu percebi, sabe, assim, me dei conta realmente que nossas ruas, né, pouquíssimas têm acessibilidade, né, as calçadas, as ruas, assim, é um trânsito muito difícil, né, para quem é cadeirante, né. Exatamente, Raquel. E principalmente relacionado às calçadas, né? Quantas vezes que, que a gente precisa, por exemplo, subir degrau, descer degrau numa calçada, que não deveria, né? Uma calçada esburacada, então, e isto vai muito ao encontro, né, de prefeituras, governantes, enfim, as calçadas, né, que é fundamental eles estarem em boas condições para que uma pessoa, qualquer pessoa, uma pessoa idosa, uma pessoa com limitação física ou não, possa caminhar com segurança, né? Isso é fundamental. E tá vendo? Você vivenciou isso na pele, né? Tá vendo? A gente costuma enxergar aquilo que a gente está precisando, né? Aquilo que, É, que porque eu vê. lembrei muito, enquanto você estava falando, eu lembrei disso mesmo. Ô Cris, e quais são os impactos positivos dessa diversidade no dia a dia, né, dentro das equipes e da organização, né, que você falou até da sua experiência trabalhando aí dentro de organizações, e também aí eu queria que você emendasse um pouco dizendo como que surgiu o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, né, da Petrobras, e como que ele trabalha, né, atualmente. Raquel, assim, a diversidade, pelo lado positivo, é o que mais me motivou a aceitar esse desafio aqui da coordenação do comitê e vir para cá, né? E ela vem de uma ideia, e não é só uma ideia, quem consegue trabalhar com esse olhar vê que isso é real, né? Que a convivência com pessoas diferentes amplia a nossa perspectiva e possibilidade de visão de mundo. Pessoas que pensam igual, que vivem situações iguais, elas vão ter ideias iguais, né? E elas vão ter vivências iguais. E trabalhar com pessoas iguais é muito confortável. Não tem conflito, né? As pessoas pensam igual, só que na zona de conforto não nasce muitas ideias, né? É uma zona que ela vai mais devagar e sem contar que a gente deixa de evoluir como pessoa ou como profissional, né? Se a gente fica sempre com pessoas iguais. Esse movimento surgiu aí fora do Brasil, né? De trabalhar com a diversidade. Hoje a gente tem grandes empresas, até empresas americanas aí, a Gallup e a Deloitte, eles identificaram que quando a diversidade é vista como uma força na equipe e não como um problema que tem que ser resolvido, você acaba tendo equipes que são mais sustentáveis, elas propõem soluções mais factíveis, mais inovadoras. Inclusive, tem estudos do Instituto Gallup de Pesquisa que melhora até a questão de SMS dessas empresas, né? E a diferença que a gente tem aí. Oi?
Não, Fala, pode Raquel. falar. Eu ia só fazer uma dúvida do Comitê de Diversidade. Ele é Uhum. da Petrobras, ele é da Revap, ele funciona tipo de forma conjunta em todas as unidades da Petrobras, enfim. É uma pergunta que pode parecer meio boba, mas acho que é legal a gente explicar também como que ele funciona, né, dentro da Petrobras. Uhum. Ele funciona assim, a Petrobras ela entrou nessa questão da diversidade meio que forçada, né? Apesar do Brasil ser extremamente diverso. Então, existiram problemas que acabaram saindo para a mídia, e aí criou-se o grupo de mulheres primeiro. E esse grupo de mulheres começou a trabalhar o tema de misoginia e combate às violências, né, sexuais. Só que aí, em 2022, a Petrobras falou assim, não, vamos transformar isso vamos ter uma estrutura, mas é uma estrutura bem pequena, a Petrobras como um todo, né? A DPI, que é onde a gente está, né, a parte de refinaria, é a parte que tem menos quantidade de mulheres atuando. E aí a DPI olhou e falou assim: olha, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais nessa questão, não dá para ficar só com essas iniciativas que estão sendo feitas. E aí eles contrataram uma pessoa, a gente tem uma coordenadora, ela costuma brincar que ela é a equipe de uma pessoa só. Então, estrutura mesmo de pessoa dedicada a isso, é uma pessoa na sede, e aí foram formados comitês em cada unidade do refino, né? Cada refinaria tem o seu comitê de diversidade, com um coordenador. As pessoas que atuam no comitê, elas não trabalham só com a estrutura do comitê, têm a atividade delas, né, como se fosse um trabalho voluntário. Sim. E em 2022 eles começam a atuar. Mas aí como que faz, né, para um trabalho voluntário ter tanta visibilidade, né? Foram criados selos. O selo ele é mais educativo, ele não tem uma força de indicador, mas ele é acompanhado junto dos indicadores. Olha, então a tal refinaria está com selo ouro, outra refinaria está com selo prata, e é avaliado todo mundo. Então, tem um trabalho forte hoje, mas as pessoas são voluntárias e o selo também ele é um selo educativo. Ah, entendi. E a Revap, como que estamos no selo? Na situação do selo, no selo da Revap, já que a gente está. Vou até puxar essa perguntinha que estava um pouquinho mais para frente para agora, então, já que você falou dos selos, assim, como que a gente está na Revap atualmente? Isso. São dois selos, tá? É o selo de gênero, que foi o que entrou em 2024, e o selo de negritudes e PCD, que entrou agora em 2025. E o negritudes e PCD, ele foi feita a primeira medida. Então, nessa primeira medida, nós estamos no selo prata, junto com algumas outras refinarias, assim, que estão na mesma demanda que a gente, né? Então, o selo ele vai do bronze até o diamante. E nós estamos no prata. Temos uma refinaria lá que está em bronze e nós temos duas refinarias assim, diamante, que já tem um entendimento que ela está adequada às pessoas, né? Pessoas negras e pessoas com deficiência. Temos duas refinarias nesse patamar. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Mas eu balanço. Mas eu balanço o mundo. Balanço só por balançar. Balanço às vezes por querer. Balanço só pra me amostrar. Balanço pra sobreviver. Botei tudo na balança, amor. Tô fechada pra balanço desde os tempos de criança. Só ponho a mão onde eu alcanço. Eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. E na Revap, o que está sendo feito para ampliar ainda mais a participação de PCDs nas unidades? Tem vagas específicas, vagas afirmativas? Como que está sendo essa entrada dessas pessoas e o que falta ainda ser feito aí? Eu vou responder aí a entrada, né, das pessoas com deficiência mais como a nível de Petrobras mesmo, né? Porque como a gente entra, o funcionário próprio entra através de concurso, então aí a gente tem
um incentivo que veio nos últimos anos, que é a quantidade, o aumento da porcentagem de cota. Então, como o Marcos falou, né, tem empresas ainda que não atingiram a cota necessária e as refinarias, ela está nesses âmbitos, né? Então, tem um pré-conceito muito estabelecido de colocar pessoas com deficiência em área operacional. E com essa situação, as refinarias foram ficando para trás na quantidade de pessoas com deficiência, né? Então, a Petrobras, ela no último concurso, ela colocou 20% de cota para pessoas com deficiência, independente da unidade, ela não limitou por unidade, e ela deve manter essa iniciativa até ela atingir a cota que é necessária em todas as unidades. Então, aí, contando que a Petrobras tem mais de 1.000 funcionários, a cota em cada unidade aí seria 5%. Não são muitas pessoas, né? 5% entendo que é pouco, mas é bem desafiador, assim, para as empresas, né? Uma quebra grande de paradigma. E aí vem, né, depois da admissão dessas pessoas, eu acho que vem o grande desafio, que é a diversidade, né? Você contrata a pessoa, mas não significa que ela está incluída, e é onde começa o trabalho. Tem uma frase de uma gerente do Netflix que ela fala que diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. E acho que agora está na hora aqui da Revap, né? Porque nós recebemos com o concurso aí uma turma de pessoas com deficiência. Tá na hora da gente ir para o baile agora. E como que nós estamos fazendo isso, né? É muito difícil você fazer essa integração se você não tem expertise para fazer. O pessoal Petrobras tem uma ideia muito estudiosa, né? As pessoas que passam no concurso são muito estudiosos, então a gente lê bastante, mas no final das contas não é o nosso lugar de conhecimento é fazer petróleo, fazer os derivados, né? Não é incluir as pessoas com deficiência. Então a gente pediu apoio ao Senai. Então tem um contrato do Senai que está preparado para apoiar as áreas, né, dos postos de trabalho. Eles fazem avaliação do que precisa naquele posto de trabalho, por posto de trabalho, e ele classifica quais são os recursos necessários para as pessoas que vão atuar ali. E a gente precisa intensificar letramento no tema, né? Tanto para a equipe, para os líderes. Tem uma questão que a gente está engatinhando, daí deixar até o Marcos falar um pouco isso, que a gente ouvir as pessoas com deficiência, né? Tem um lema que eles costumam falar que é nada sobre nós, né? Sem nós. Então, quem conhece a necessidade são as pessoas com deficiência, então elas precisam ser ouvidas nessa inclusão. E a grande sacada aí nós somos bons de estudar, mas a gente precisa colocar isso na prática, né? E esse olhar que até o Marcos trouxe para a gente quando eu passo a conviver, eu começo a enxergar, né, e me preocupar com aquela questão, é a melhor forma de incluir, né? Quando a gente começa realmente a conviver, mas dá espaço para todo mundo que está inserido no contexto poder falar, trazer seus medos, trazer seus receios e compondo uma solução em parceria, né? Certo. Marcos, então já que você foi tão citado aí, vamos agora para você. Qual que Hum. é o seu relato sobre essa inclusão e acessibilidade, né, na Revap, dentro do seu lugar de fala, né? Se você puder contar um pouco, né, também da sua deficiência, do seu atual trabalho, e como justamente que você e o que a Cris falou aí se conversam, né? Claro, falo sim, Raquel. Bom, mas só antes eu queria falar para a Cris que aqui, ó, já me chamaram para festa e também já me chamaram para dançar, viu, Cris? A pergunta agora é como que estão te chamando para dançar? A gente tá em meio a uma parada de manutenção, né, que se iniciou na última semana, e obviamente eu, né, faço parte do departamento de SMS, e obviamente que eu estou fazendo parte da festa. Então, né, não só da festa em si, como da dança também, né? Estou fazendo parte aqui, sou uma das pessoas que
que está aqui na frente de trabalho. Eu, particularmente, estou aqui no monitoramento dos espaços confinados que nós temos na refinaria para garantir aí a segurança dos nossos trabalhadores, né? Bom, sabe, a Petrobras, né, ela em si, ela está muito à frente, né, quando se fala em inclusão. Como foi falado, poxa, no último concurso, foi 20% das vagas destinada a pessoas com deficiência e pessoas negras. Isso é algo muito relevante, né, para a companhia, muito relevante como exemplo, né, para a sociedade, né? E então isto é fundamental e eu espero, né, que a companhia, caso não tenha já alcançado o seu número mínimo aí de 5% dos seus funcionários com deficiência, espero que ela alcance logo e depois que alcance, ela continue, né? Continue com essas vagas aí de 20% para os próximos concursos, porque é fundamental, né? Mas você sabe que existe dois desafios muito grandes, né? Porque primeiro é o deficiente ele se qualificar para poder pleitear uma vaga, seja na Petrobras ou qualquer outra empresa, né? Por quê? Porque muitas vezes o ambiente escolar, o ambiente na universidade, ele não é adaptado também, infelizmente. E isto é uma coisa que volta no nosso início de bate-papo, né? Volta ao nosso início para que nós tenhamos um ambiente mais inclusivo, né? Então, existem duas premissas, né? Primeiro, o deficiente está capacitado, qualificado, e a segunda premissa que eu poderia dizer aqui é o ambiente já no trabalho também, né, está ali totalmente adaptado para que ele possa exercer as suas atividades, né? Então, por exemplo, como a Cris mencionou, se eu tenho 15 minutos para fazer um café ou fazer algum tipo de refeição, uma pessoa que tem mobilidade reduzida, talvez 15 minutos ela não consiga. Então, pessoas têm que ser tratadas de maneiras diferentes para que possam se tornar iguais, né? E isto é fundamental, até mesmo quando a gente fala de equidade, né? Isto é fundamental. Bom, mas agora falando, né, sobre a minha deficiência, eu sofri um acidente motociclístico em 2008. Na época, na época eu tinha 25 anos de idade, né? E foi várias coincidências que resultou no acidente, né? Então, por exemplo, eu nunca tive moto, né? Nunca fui muito adepto em moto, mas um dia eu estava indo trabalhar, o pneu do meu carro amanheceu murcho, peguei a moto da minha irmã, que ela não dirigia também, mas tinha feito uma troca no carro, enfim, eu fui para o trabalho e na volta, quando eu estava voltando para casa, eu fiz um caminho que eu não costumava fazer. Na época eu estava cursando, né, o técnico de segurança do trabalho, né? E eu lembro que eu queria passar numa lan house para imprimir um trabalho. Olha só, vou entregar a idade, né? Hoje em dia nem tem. Aí, enfim, eu fiz um itinerário que eu não costumava fazer. E aí eu estava na minha mão de direção correta, o carro que estava no sentido oposto, ele veio na contramão para ultrapassar o carro que estava na frente dele. Nisso, eu tentei jogar a moto para a calçada, né? E houve uma batida todo no meu lado esquerdo. Então, houve um esmagamento no meu joelho e na queda eu também quebrei a clavícula, né? Então, isso em agosto de 2008. E desde então, né, eu aprendi, né, novamente o ressignificado da vida, aprendi o quanto eu era resiliente, que eu não imaginava quanto eu era resiliente, com o apoio da, da família, de alguns amigos, principalmente, né, com fé. Eu consegui superando obstáculo por obstáculo, porque logo após o acidente, né, a minha pergunta, a minha grande dúvida era: como vai ser minha vida pós-acidente? Será que eu vou conseguir trabalhar novamente? Eu vou me casar? Porque, como eu falei no início, não é do nosso convívio, conviver com pessoas, por exemplo, amputadas, né? Quantos amigos amputados você tem? Enfim, né? E isso em agosto de 2008, em fevereiro de 2009, eu já estava protetizado, né? Houve um esmagamento acima no meu joelho e que resultou numa amputação transfemoral, né, no meu fêmur. E em fevereiro de 2009 eu já estava protetizado e iniciei todo o tratamento. O ano de 2009 inteiro, né, parte de 2010, foi um ano de recuperação para eu poder voltar a caminhar, para eu poder voltar a fazer algumas atividades necessárias, porque a vida continua. Então, fiz muita fisioterapia, né? Eu sou de Taubaté, 3 vezes por semana eu vou fazer fisioterapia em Taubaté, 2 vezes por semana ia lá em São Paulo, na ACD,
E lá foi um aprendizado enorme, porque muitas vezes, sabe, Raquel, a gente acha que nós somos o mais coitadinho, que nós, né, somos as pessoas que mais sofremos. E quando a gente olha, não, tem um mundo, né? Tem um mundo lá fora, tem pessoas que passam por dificuldades ainda maiores. Então, o fato de estar incluído nesse mundo da reabilitação, da recuperação, me ajudou a ver as pessoas, né? Falar, olha só, se ela está conseguindo, eu também posso conseguir, né? E graças a Nessa Deus, época, desculpa te cortar, mas só para entender, fica à nessa época vontade. você ainda não estava na Revap, você entrou depois na Revap. Exatamente. Eu entrei na Ah, Revap entendi. o ano passado, eu entrei em Ah, 2024, entendi. né? Sou funcionário novo ainda na Revap. E isso eu não estava aqui na empresa ainda. E depois, isso, 2010, né, eu recebi alta do INSS, que eu fiquei encostado, e aí veio minha grande dúvida, né? Puxa vida, e agora? Aí, em 2010, eu entrei numa multinacional aqui de São José dos Campos também, né? Eu já morava em Taubaté, mas entrei numa multinacional aqui em São José dos Campos, e foi o início ali da minha vida laboral, assim, pós, né, o acidente, sempre na área de segurança do trabalho, e desde que eu iniciei, em outubro de 2010, eu iniciei minhas atividades como prevencionistas, né, como prevencionista. E desde então não parei, até hoje, né, graças a Deus estou na área, estou muito feliz, né, não tem coisa melhor do que você cuidar de pessoas, né, e então, é, e é isso que a SMS faz, né? A gente atua de maneira preventiva para que as pessoas não sofram lesão, né? O principal, né? O trabalho principal do SMS, né? É o quê? É garantir que as pessoas elas venham para casa, saiam do seu lar e venham para o trabalho em segurança, né? E não deixe nada aqui a não ser a qualidade do seu serviço e o seu suor, e volte para o seio da sua família também em segurança. Esse é o desafio, né, de SMS. Queremos que os nossos funcionários venham e volte bem para casa, né? Rabelo, agora eu vou puxar você um pouco para o papo aí. Puxando também para a Vamos lá. atuação do sindicato, né? Como que ele tem conversado, né? Tanto com os próprios trabalhadores, PCDs, com o comitê, eu não sei se a própria Secretaria de Combate às Opressões, né? Ela também conversa com o comitê, né? O que que você pode trazer um pouquinho aí para a gente encerrar aqui esse primeiro bloco, de como que o sindicato também tem entrado aí nessa conversa, né, da inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Que essa pauta é uma pauta muito presente no sindicato já há algum tempo, né? Vem tomando mais porte, vem se mostrando mais recentemente. E o sindicato lá em 2022, né, como a Cris comentou, a Petrobras passou por um momento bem desafiador e delicado. O sindicato lá, naquela época, decidiu pela abertura da Secretaria de Combate às Opressões, né? E desde então, junto com as iniciativas da Petrobras e depois da Revap, vem interagindo e somando, né, para que a gente possa dar passos no sentido da inclusão e de aumentar a representatividade desses públicos minorizados, né? Então, o comitê tem exercido um papel muito importante, né, nessa caminhada, e existe uma integração muito grande entre a Secretaria de Combate a Opressões e o comitê, né? Hoje, 3 integrantes da Secretaria de Combate às Opressões são membros do Comitê de Diversidade da Revap, e isso acaba facilitando esse diálogo e ajuda mútua, abre um canal de diálogo para o sindicato junto à refinaria, né, para que a gente possa dialogar e construir ações e iniciativas que venham ao encontro desse desejo. A gente entende que é um desejo da sociedade, é um desejo da Petrobras de ver novamente os trabalhadores como seres humanos, né? Seres humanos com suas qualidades, seus defeitos, suas necessidades, né? E todos têm as suas necessidades, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente.
E então é isso que a gente busca no sindicato. Tá lá como um ponto de apoio para quem entender que precisa desse apoio e que o sindicato pode ser um caminho, né? Assim como a Petrobras, a Revap também tem outros canais, né? O sindicato se torna mais um canal para ouvir o trabalhador, né? Para fazer esse acolhimento e, dentro do possível, dentro do legal, da legalidade, fazer os encaminhamentos necessários, além da outra parte de conscientização e de trabalho Sim, para essa mudança de cultura, né? A Cris também colocou, né, que existe um paradigma estabelecido, né? E talvez esse paradigma que trouxe essa situação de invisibilidade ou de dificuldade para as pessoas com deficiência, para as pessoas diferentes, né? sim. E não vai ser com esse paradigma que a gente vai conseguir quebrar isso, né? Então a gente precisa de fomentar um novo paradigma para que a gente consiga alcançar aí melhores resultados. Sim, a gente vai falar um pouquinho mais disso na segunda parte aqui do podcast. Bom, desde já eu quero agradecer, Cris, Marcos, Rabelo. A gente se vê na segunda parte desse episódio. A gente vai abordar capacitismo, mudanças na própria cultura, para a real inserção das pessoas com deficiência no mercado e muito mais. Esse é o podcast Toda Voz, um olhar da Secretaria de Combate às Opressões, pois toda voz importa, toda voz merece respeito e espaço. Se você gostou do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. Eu sou a Raquel Lima e a edição é do Lucas Assani. Até mais!